Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem acessar nossas videoaulas com maior facilidade. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Agora pessoal, nós estamos aqui na nossa 22ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos no volume 1, né, que fala da introdução. A gente está trabalhando com a instituição e o projeto educativo, tá? E dentro dela tem uma temática chamada parceria com as famílias. E a gente está falando de famílias, a gente está falando sobre o respeito aos vários tipos de estruturas familiares, tá? Então vamos dar continuidade aí de acordo com a aula 21. Entrar todos os dias até a sala onde sua criança está, trocar algumas palavras com o professor, pode ser um fator de tranquilidade para muitos pais, né? Que foi a última frase aí que eu falei. Então, assim, a gente estava falando sobre os pais, né? A escola manter um vínculo ali, manter um vínculo de diálogo ali com os pais, com a comunidade, que é muito importante realmente, tá? Isso ajuda bastante aí no desenvolvimento da criança e o professor tendo uma empatia com os pais, a escola tendo uma empatia com os pais, a criança vem a ganhar muito mais no seu aprendizado. Quanto menor a criança, mais importante essa troca de informações, tá? Então, quanto menor ali a faixa etária, é mais importante aí para o desenvolvimento da criança. Esse contato direto, ele não deve ser substituído por comunicações impessoais, né, escritas de maneira burocrática. Então, assim, aquela comunicação via agenda, ela não conta como um contato direto, porque é uma coisa mais assim, quando o pai, né, não tem como ir na escola, você vai ali, passa um bilhetinho, cola alguma coisa. Esse contato direto é realmente o tete a tete ali, quando o pai vai na escola, você tem um diálogo com ele ali, né, via informal, assim. Oportunidades de encontros periódicos com os pais de um mesmo grupo, por meio de reuniões ou mesmo contatos individuais, fazem parte do cotidiano das instituições de educação infantil. Eu falei na última aula que isso é uma coisa que eu faço muito, todos os dias eu converso com pais ali, né, que tem a disponibilidade, tudo. Eu estou conversando sobre o andamento das crianças diariamente, né, não necessariamente aguardando aí uma reunião de pais. Em geral, a troca de informações ela é diária com as famílias, né, principalmente quando há cuidados especiais que a criança esteja necessitando. Eu acabei de falar, né, eu faço isso. Assim, para que o professor não fique sobrecarregado pela necessidade de dar atenção às famílias e crianças ao mesmo tempo, o planejamento deste momento, em conjunto com os pais e a ajuda de outros funcionários, ele é fundamental para o relacionamento de todos os envolvidos, tá? Então, assim, muitas vezes não dá para o professor conversar todo dia ali com o pai, né, na porta, tal. Então, para fazer um encontro com os pais, é necessário planejar ali, né? Olha, pai, na semana que vem, tal, você pode vir aqui conversar com a gente a respeito da criança, tá bom? Então, você marcar horários também aí, quando o assunto é um pouquinho até de uma necessidade um pouco maior, aí, mais profunda. É preciso combinar formas de comunicação para trocas específicas de informações, como o uso de medicamentos que precisam ser dados em doses precisas, né, de acordo com a receita do médico, ou eventos ligados à saúde e à alimentação. Gente, essa questão do remédio é uma coisa bem complicada, porque, por exemplo, o prefeitura de Guarulhos não autoriza, e não tem que autorizar mesmo. O professor, ele não é um médico, ele não é um enfermeiro. Muitas vezes aí o pai pode dar um remédio ali, né, traz a receita, tudo, mas o professor vai lá, a criança passa mal e fala assim, o professor deu dose errada, tudo, então é uma responsabilidade aí que o professor não precisa. Então, assim, tem escolas aí, principalmente particulares, aí que o pessoal tem esse costume, né? Na prefeitura aqui, se a gestão quiser dar, que deu, o professor não vai assumir essa responsabilidade. Isso evita esquecimentos que podem ser prejudiciais para a saúde da criança e facilita também a vida do professor e da família. Aí está falando aqui no caso, né, de tal recadinho ali com horário e dose certa. Com as famílias de crianças maiores, a comunicação é de natureza diferente. As informações entre as famílias e a instituição, elas podem ser mais esporádicas, ocorrendo somente à medida das necessidades. Porque, pessoal, quando chega no fundamental, ali de 1º a 5º ano, as crianças são maiores, né? Então elas estão mais independentes, ali elas conseguem se virar melhor sozinhas. Então, não tem essa necessidade de estar conversando com os pais o tempo todo, tá? No infantil é mais porque as crianças ainda estão naquela fase de desenvolver a sua autonomia, tá bom? Então, por isso que na educação infantil aí a necessidade é maior. As reuniões para discussão sobre o andamento dos trabalhos com as crianças, elas são sempre bem-vindas e se constituem em um direito dos pais, tá? Então, os pais que requerem ali saber ali sobre
o andamento do trabalho dos filhos, né? Eles podem marcar uma reunião, né? Acompanhar todo o processo. O andamento dos filhos é um direito deles, tá? Não simplesmente chegar na reunião de pais lá e ver o resultado. No entanto, a participação das famílias ela não deve estar sujeita a uma única possibilidade. As instituições de educação infantil elas precisam pensar em formas mais variadas de participação, de modo a atender necessidades e interesses também diversificados. Pessoal, eu mencionei uma coisa aqui sobre o fundamental de 1º a 5º ano, mas aqui no caso está falando das crianças aí de estágio 1, de estágio 2, final de estágio 1, começo do estágio 2, porque eu esqueço que esse referencial é só do infantil, tá? Então esquece aquela história lá do 1º a 5º ano, tá bom? Então aqui está falando que as instituições de educação infantil elas têm que pensar em formas variadas aí de ter esse encontro com os pais, através de palestras, né, de mostras e né, não simplesmente reuniões, né, que acaba cansando. Os pais também devem ter acesso a filosofia e concepção de trabalho da instituição. Gente, ó, vai pausando o vídeo e vai anotando que isso é muito importante, tá? Os pais, eles também devem ter acesso à filosofia e concepção de trabalho da instituição, ou seja, qual que é a filosofia de trabalho, qual que é a concepção de trabalho da instituição. Informações relativas ao quadro de pessoal, com as qualificações e experiências, ou seja, quais são as qualificações dos professores, todo mundo é formado e tal. No caso da rede pública, gente, isso é até desnecessário, porque realmente, via concurso público ali, tem que ter documentação. Muitas escolinhas particulares não trabalham com profissionais, tá? Então, por isso que é importante isso aqui. Vamos lá. Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola, né? Ver se a escola tem... Isso aqui é mais para particular mesmo, pessoal. Para a rede pública o negócio anda tudo direitinho. Informações aqui relativas à estrutura, funcionamento da creche, da pré-escola, ver se está tudo direitinho, adaptado ali para atender as necessidades da criança. Condutas, né, em caso de emergência e problemas de saúde. Ou seja, as condutas aí que os profissionais, né, da instituição vão adotar no caso da necessidade, né, de caso de emergência, assim, né, qual que é a conduta que vai ser adotada. E informações quanto à participação das crianças e famílias em eventos especiais. Então, os pais, eles também têm que ter acesso a informações aí quanto à participação das crianças e das famílias nos eventos que acontecem na escola, tá? Eles têm que saber com antecedência para se organizar também. As orientações, elas podem ser modificadas caso haja um trabalho coletivo envolvendo as famílias e o coletivo de profissionais por meio de consultas e negociações permanentes. Então, assim, todas as orientações da escola elas podem ser modificadas a qualquer momento, uma vez que tem um trabalho coletivo ali com os pais, né? Os pais podem sugerir, falar, olha, eu acho que fica melhor de tal forma, tal, né? Então aí podem estar sendo modificados. As trocas recíprocas e o suporte mútuo devem ser a tônica do relacionamento. O que é uma troca recíproca, pessoal? É a colaboração, é a cooperação entre um e outro ali, tá? E esse suporte mútuo é exatamente isso, a colaboração, né, cooperação entre um e outro ali, tá? Um ajudando o outro para o negócio andar. Os profissionais da instituição, eles devem partilhar com os pais conhecimentos sobre desenvolvimento infantil e informações relevantes sobre as crianças, utilizando uma sistemática de comunicações regulares. Inclusão do conhecimento familiar no trabalho educativo. Dei uma pausa aqui, pessoal, só para dar uma conferida, mas realmente, ó, é um outro teminha aqui que vai entrar agora, tá bom? Vamos lá. É possível integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades pedagógicas. A gente vai falar agora sobre inclusão do conhecimento familiar no trabalho educativo, ou seja, assim, vamos incluir aí o conhecimento da família, né? A família tem que estar por dentro do que está acontecendo na escola. Então vamos lá. É possível integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades pedagógicas. Não só as questões culturais, regionais podem ser inseridas nas programações por meio de participação dos pais e demais familiares, mas também as questões afetivas, motivações familiares, né, podem fazer parte do cotidiano pedagógico, ou seja, aproximar a afetividade do professor, dos profissionais da escola à criança também, né, o pai passar para a criança aquela segurança, né, de que ela vai estar sendo bem cuidada ali. Mas para os pais fazer isso, eles têm que sentir essa segurança também. Se pega um professor frio ali que nem olha para a criança, não quer contato, o pai e a mãe mesmo, eles mesmos já não sentem segurança. Então não vão conseguir passar essa segurança para a criança também.
Por exemplo, né, aqui está falando, né, a história da escolha do nome das crianças, as brincadeiras preferidas dos pais na infância, as histórias de vida, né, podem tornar-se aí parte integrante de projetos a serem trabalhados com as crianças, ou seja, o professor conhecer um pouquinho da vida pessoal das crianças ali e trabalhar a partir dessa realidade aí, não só a realidade local ali, mas a realidade até da infância dos pais, né, como que os pais escolheram o nome delas, né, quais as brincadeiras que eles gostavam na infância, se dá pra gente brincar com isso hoje também, né, por aí. Acolhimento das famílias e das crianças na instituição. Ó, aqui tem mais outro teminha, que esse aqui que a gente fez foi tão pequenininho, tinha uns 2 parágrafos só. Né? Então vamos lá, tem mais um teminha aqui, com um subtítulo. Ó. Acolhimento das famílias e das crianças na instituição. Né? Vai falar sobre acolhimento. A entrada na instituição. O ingresso das crianças nas instituições pode criar ansiedade, tanto para elas e para seus pais, como para os professores, né? As reações, elas podem variar muito, tanto em relação às manifestações emocionais, quanto ao tempo necessário para efetivar o processo, né? Então, assim, o ingresso das crianças na escola, né, cria aquela ansiedade, as crianças ficam ali sem saber o que vai acontecer, tem aquela questão da insegurança, muitas crianças choram. Eu chorei no prézinho, loucura, porque eu não tinha feito jardim da infância. Quando minha avó jogou eu lá no prézinho, virou as costas, meu Deus, pensei que eu tinha sido abandonado. E isso acontece com grande parte das crianças, né? E também gera aí uma ansiedade por parte dos pais, por parte até mesmo dos professores, né, sobre como vai ser a turma. As reações, elas podem variar muito, né, tanto na relação das manifestações emocionais, quanto ao tempo necessário para efetivar esse processo. No caso do professor, dos pais, né, ele fica pensando assim, quanto tempo vai levar para essa criança se acostumar, para o meu filho se acostumar, né? E no caso da criança tem a ver com o emocional, né? Puxa, quem é essa pessoa que está aqui? Será que meu pai me abandonou? Então, essas reações, elas variam muito aí. Algumas crianças, elas podem apresentar comportamentos diferentes daqueles que normalmente revelam no seu ambiente familiar, como alterações do apetite, retorno às fases anteriores do desenvolvimento, ou seja, voltar a fazer xixi na roupa, né? Então, assim, algumas crianças, elas podem trazer, né, aquele retorno às fases anteriores, como ter alterações ainda no seu comportamento dentro de casa, como na escola, né? Chega na escola, aquela insegurança, a criança não quer comer, não quer fazer nada, acaba fazendo um xixi na roupa, até mesmo evacuando ali, porque tem medo de pedir, né? Ou não sabe como que funciona, então pode acontecer. Podem também adoecer, né? Crianças que ficam até doentes aí, né? Isolar-se dos demais e criar dependência de um brinquedo, né? Da chupeta ou de um paninho, ou seja, a criança se apegar a algum objeto ali para se sentir segura, tá? E se isolar das demais crianças. As instituições de educação, elas devem ter flexibilidade diante dessas singularidades, ajudando os pais e as crianças nestes momentos, né? Então a instituição, ela tem experiência com esse tipo de situação, né? Então ela tem que incentivar ali, né? Conversar com os pais, né? Sobre essa questão, que é assim mesmo, que a gente vai estar cuidando direitinho, né? Tranquilizar os pais e as crianças também, né? Nesses momentos aí, afinal de contas, nós somos os profissionais. A entrevista de matrícula, ela pode ser usada para apresentar informações sobre o atendimento oferecido, os objetivos do trabalho, a concepção de educação adotada, né? Então, a entrevista ali na matrícula, você vai fazer uma matrícula, você pode falar um pouquinho, né, do trabalho, para que os pais possam conversar com a criança e já preparar ela mais ou menos também. Essa é uma boa oportunidade para que se conheça alguns hábitos das crianças e para que o professor estabeleça um primeiro contato com as famílias, né? Então é uma boa oportunidade aí para que já o professor, a família já vá se conhecendo, a família já vá tranquilizando a criança, com o tio ou a tia, né? É legal, eu não ligo que me chama de tio, eu acho que é um negócio de professor, tem professor de olha, você não gosta que me chama de tio porque eu não sou tio de ninguém, mano, eu não gosto que me chama de tia. Né? Se não me chamar de tia, pode chamar de tio, de pro. Gente, pelo amor de Deus, isso aí não vai diminuir minha autoridade, não vai diminuir minha profissionalidade em nada, meu profissionalismo. Ó, já soltei uma pérola aqui, profissionalidade. Ó. Não vai ferir meu profissionalismo em nada, tá? Então eu não ligo se falar de tio. Então o pai e a mãe já vai preparando ali a criança também, né? Quanto mais novo o bebê, maior é a ligação entre mãe e filho, né? Então a separação fica maior. As mães acabam dando mais trabalho do que o bebê, né? No caso da creche ali, para separar. Assim, não é apenas a criança que passa pela adaptação, mas também a mãe. Ó, acabei de falar, né? Dependendo da família e da criança, outros membros, como pai, irmãos, avós, poderão estar envolvidos no processo de adaptação à instituição, né? Então, às vezes a mãe tá aquele grude que a criança ali tem dó de deixar, manda o pai, manda o irmão, manda a avó, né? Para deixar a criança ali, que é para a mãe já dar uma desvinculada. Porque tem mãe, gente,
que leva na creche no começo do ano, ela fica 40 minutos ali na janelinha da porta olhando a criança. Aí a criança vê a mãe na porta e começa a chorar. Então, tem mãe que dá bastante trabalho aí. A maneira como a família vê a entrada da criança na instituição de educação infantil tem uma influência marcante nas reações e emoções da criança durante o processo inicial. Então, assim, às vezes a mãe fica lá no portão. Gente, isso aqui, ó, é uma coisa que eu fico doido. Que a mãe fica lá no portão. Não chora não, viu? Não chora não. Mamãe já vem, viu? Viu? Ah, vai passar rapidinho. Meu, puta merda, a criança tá quieta, velho. A mãe fica falando tanta besteira lá que a criança começa a chorar. Ela fica insegura. A criança tava bem. Então, assim, a mãe passando insegurança, a criança fica insegura. Se a mãe falar assim, tchau, filhinho, ó, daqui a pouco a mamãe tá aí, vai embora. Mesmo que a criança chore, ela para daqui a pouco. Né? O que não pode acontecer é a mãe ficar lá fazendo aquela ladainha toda que atrapalha pra caramba aí a adaptação da criança e também o trabalho do professor. Acolher os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo apoio e tranquilidade, contribui para que a criança também se sinta menos segura. Se sinta menos insegura nos primeiros dias da instituição. Então, assim, sempre acalmar os pais, né, explicar. Eu sempre falo, pais, pelo amor de Deus, tenho 20 anos com educação, 17 aqui na prefeitura, 16, 15, né, de acordo com o tempo aí. Sempre falo, ó, tenho tantos anos aqui na prefeitura de Guarulhos, tenho tantos anos aí como magistério, né, tenho meus filhos em casa, tenho minha esposa, então, assim, minha esposa também é professora. Então, eu vou acalmando eles, mostrando que eu não sou um psicopata, pedófilo, né. Gente, é muito difícil realmente, no caso de ser homem, assim, trabalhar com educação infantil. Então eu tenho que ir lá explicar para eles, acalmar eles, falar que eu também nasci num ser evangélico, que eu não sou nenhum psicopata, né? Gente, então eu vou acalmando os pais, automaticamente a criança, vendo a calma dos pais, ela vai se acalmando também. Isso acontece muito comigo. A minha esposa não tem metade dos problemas que eu tenho aí no começo de ano, gente. Ela também dá aula na educação infantil. Reconhecer que os pais são as pessoas que mais conhecem as crianças e que entendem muito bem sobre como cuidá-las pode facilitar o relacionamento. Então, assim, reconhecer ali que os pais sabem lidar com o filho, né? Então, você confiar também, você quer que o pai confie no seu trabalho, mas você também tem que confiar no pai, né? Quando o pai fala, olha, ele isso, ele aquilo outro, você tem que aprender, porque o pai conhece o filho, né? Você não conhece nada daquela criança. Então, aprender também, reconhecer aí, né, que os pais aí são quem mais conhece as crianças, né? Então, eles podem te orientar no começo aí. Gente, é muito importante também. Antes de tudo, é preciso estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é a parceria de cuidados e a educação visando o bem-estar da criança. Então, ó, primeiramente aí, gente, estabelecer uma relação de confiança com a família, uma parceria, tá? Fazer a família confiar em você, confiar no seu trabalho para que a coisa ande. Quando há um certo número de crianças para ingressar na instituição, pode-se fazer uma reunião com todos os pais novos, para que se conheçam e discutam conjuntamente suas dúvidas e preocupações. Então, assim, chega lá no meio do bimestre, né, uma troca de bimestre, alguma coisa assim, entrou lá 15, 16 crianças, até menos, umas 8, 10 crianças, faz uma reunião com esses pais novos, né, para se apresentar para eles também, né, para que eles sintam ali segurança. Agora a gente vai falar aqui sobre os primeiros dias, né. No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar voltada para ela de maneira especial. Esse dia deve ser muito bem planejado para que a criança possa ser bem acolhida. Então, pessoal, no primeiro dia, né, a atenção do professor tem que estar voltada ali para a criança ali de uma maneira bem especial, né, para que a criança sinta, perceba que ela é especial, perceba que ela é importante para o professor, tá bom? Esse dia tem que ser muito bem planejado aí para que a criança se sinta acolhida, tá? É recomendável receber poucas crianças por vez para que se possa atendê-las de forma individualizada. Gente, isso não acontece na prefeitura, tá? Abriu o portão e entra 30 lá, chorando, tá? Mas aqui tá falando que é recomendável receber ali, tipo, recebe um pouco 7 horas, um pouco 7h20, um pouco 7h30. Não acontece na prefeitura, entra tudo de uma vez. Com os bebês muito pequenos, o principal cuidado será preparar o seu lugar no ambiente, o seu berço, identificá-lo com o nome, providenciar alimentos que irá receber e principalmente tranquilizar os pais, tá? Estou falando que o cuidado com os bebês aqui é muito maior. A permanência na instituição de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele usa para cheirar, né, um mordedor ou mesmo o bico da mamadeira, a que ele está acostumado, né, ajudará também neste processo. Também não acontece na prefeitura. A gente trabalha na prefeitura aí, na minha época, era 25 crianças no berçário. Então você imagina, 25 bebês ali, né, não sei se aumentou o número, 25 bebês ali para 3, 4 professores, gente,
Não dá. Esse negócio de cada um ter a sua chupeta, cada um ter... A chupeta tudo bem, né? Mas cada um ter sua mamadeira ali, seu bico, não, isso aí não rola não. Lá tem tudo esterilizado lá no lactário, né? Então é tudo bonitinho, mas trazer de casa aí, senão o que vira a vida dos profissionais, né? A gente acaba não trabalhando. Mas aqui tá falando, né? Vamos lá. A permanência na instituição de alguns... Ah, não, já falei. Pode-se mesmo solicitar que a mãe ou responsável pela criança venha alguns dias antes ajudar a preparar o berço do seu bebê. Também não acontece na prefeitura, viu, gente? Senão as mães não saem de lá. A mãe quer preparar o berço, o filho dela ocupar o espaço de 3 berços ali. Então também não acontece, tá? Se a gente abrir muito assim certas coisas aqui, a gente não trabalha, mas as mães deita e rola lá. Mas está escrito aqui, né? Pode solicitar que a mãe aí venha uns dias antes, aí ela mesma arrumar o bercinho do bebê. Mas não acontece na prefeitura. Quando o atendimento é de período integral, é recomendável que se estabeleça um processo gradual de inserção, ampliando o tempo de permanência, de maneira que a criança vá se familiarizando aos poucos com o professor, com o espaço, com a rotina e com as outras crianças com as quais irá conviver. Isso aqui é chamado adaptação, pessoal. Na creche dura uma semana, às vezes dura 2, de acordo com a criança ali, mas também não é assim, tipo, vai aumentando de 2 em 2 horas, não, gente. Ela vai ficar ali meio período, depois fica ali um pouquinho a mais e logo em seguida já está ficando integral, tá? Não vai aumentando 1 hora aí por semana, que senão daqui a pouco acaba o ano e a criança não está integral. Mesmo até porque os pais, né, que pegam integral precisa trabalhar, né? Então a gente pode também, né, ficar dificultando. É importante que se solicite nos primeiros dias e até quando se fizer necessário a presença da mãe ou do pai ou de alguém conhecido da criança para que ela possa enfrentar o ambiente estranho junto de alguém com quem se sinta segura. Gente, isso aqui é outra coisa que, meu Deus, eu não sei quem escreveu isso aqui. Não funciona, por exemplo, na rede pública. Se deixar, fica 30 mães dentro da sala de aula dizendo para você como é que você tem que trabalhar. Gente, a gente não trabalha. Então é outra coisa que acaba não funcionando também, tá? Ou a mãe deixa na escola ou ela não deixa. Né? Na teoria aqui é lindo, mas na prática não funciona, porque senão vai ficar 30 mães lá perturbando a gente lá e a gente não trabalha, mesmo até porque as mães não vão sozinhas, né? Acaba levando os irmãos mais velhos, olha o que vai virar a sala de aula, não dá, né? Berçário ali, né? No caso do bebê. Mas aqui está escrito que pode, né, fazer isso, mas não funciona na prática. Quando estiver estabelecido um vínculo afetivo com o professor e com as outras crianças, é que ela poderá enfrentar bem a separação, sendo capaz de se despedir da pessoa querida com segurança e desprendimento. Gente, quando eu ler aqui, é o que vale para a prova, é o que eu estou lendo aqui, tá? O que eu estou explicando. Quando eu coloco a minha opinião pessoal, ela não conta. Na redação lá, você não pode colocar a sua opinião pessoal, você tem que colocar o que eles querem lá ler, tá bom? Mas aqui é outra coisa aqui que também não funciona, gente, né? Tá falando aqui, nossa, olha, pode deixar todo mundo ficar na creche à vontade, lá a hora que a criança se sentir à vontade, eles vão embora, ela nunca vai se sentir. Se você não desprender aquilo ali, né, a criança logo dos pais ali, o pai vai ficar o ano inteiro dentro da sala de aula, tá? Então aqui também, né, aqui tá dizendo que pode, né, mas na prática não funciona, gente, já vão acostumando aí, quando vocês forem professores. Esse período exige muita habilidade, né? Por isso o professor necessita de apoio e acompanhamento, especialmente do diretor e membros da equipe técnica, uma vez que ele também está sofrendo um processo de adaptação. Isso aqui acontece, tá, pessoal? A gestão, ela vai auxiliando, professor, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, tal, vai passando ali de vez em quando no começo, porque educação infantil não é fácil, gente. A adaptação é uma coisa muito delicada. Os professores precisam ter claro qual é o papel da mãe, né, ou de quem estiver acompanhando a criança em seus primeiros dias na instituição. Então eles têm que ter claro qual que é o papel. O papel é a adaptação na creche, não é deixar a mãe ali segurando o filho dela. Os pais podem encontrar dificuldades de tempo para viver este processo, por não poderem se ausentar muitos dias do trabalho, tá? Foi o que eu falei, né? Mas, gente, isso aqui é utópico. Neste caso, seria importante que pudessem estar presentes, ao menos no primeiro dia, né, e que depois pudessem ser substituídos por alguém da confiança da criança. O choro da criança durante o processo de inserção parece ser o fator que mais provoca ansiedade, tanto nos pais quanto nos professores. Mas parece haver também uma crença de que o choro é inevitável e que a criança acabará se acostumando, vencida pelo esgotamento físico ou emocional, parando de chorar. Alguns acreditam que, se derem muita atenção e as pegarem no colo, as crianças se tornarão manhosas e deixando-as chorar, né? Essa experiência deve ser evitada.
Deve ser dada uma atenção especial às crianças nesse momento de choro, pegando no colo, sugerindo-lhes atividades interessantes. Gente, essa questão aqui de falar assim, ó, deixa chorar que para, gente, isso aí você vai causar mais insegurança ainda na criança. Então, realmente, você pegar no colo, pega um livrinho, pega um brinquedo, mostra pra ela que aquele ambiente é gostoso. Não larga chorando no chão, que a criança, pô, não vai parar nunca, né? Deixa no berço chorando, uma hora para. A criança vai ficar sempre insegura, tá? Então, tem que realmente tratar a criança ali de uma forma especial. O professor ele pode planejar a melhor forma de organizar o ambiente nesses primeiros dias, levando em consideração os gostos e preferências das crianças, repensando a rotina em função da sua chegada e oferecendo-lhes atividades atrativas. Isso aqui é muito legal, pessoal. Realmente ver o que a criança gosta de fazer e deixar. Você tem que fazer a criança se sentir à vontade. Se você disser assim, quer saber de nada, eu quero saber que eu vou dar meu conteúdo aqui. A criança ela não vai se adaptar na escola, tá? Descobre as coisas que ela gosta, os desenhos que ela gosta, as atividades, e ela vai acostumando com a escola, tá bom? Então você não pode chegar lá e dar uma porretada logo de cara. Você tem que ir meio ali, lambendo pelas beiradas, igual sopa quente, tá? Para a criança ir se acostumando com a escola. Então procurar fazer no começo ali, não os gostos dela, mas as atividades que mais lhes agradam. Ambientes organizados com material de pintura, desenho e modelagem, brinquedos de casinha, baldes, pás, areia, água, são boas estratégias. São brinquedos que as crianças gostam, mesmo aquela coisa de contato, tá? São boas estratégias aí para a adaptação acontecer de forma mais rápida e saudável, né? As orientações acima, né, que a gente leu aqui, são válidas também para os primeiros dias do ano ou do semestre, quando todas as crianças e funcionários estão em período de adaptação. Na verdade, pessoal, o pessoal do fundamental não tem adaptação, na prefeitura não tem, tá? Isso aí vai ser a creche, toda a parte do infantil, creche e a pré-escola, estágio 1 e 2, tá? Fundamental já não tem mais adaptação, eles já entram direto, tá bom? Aqui está dizendo aqui que isso é válido para tudo, mas na verdade só o infantil mesmo, da creche até a pré-escola, certo? É necessário um período de planejamento da equipe para organizar a entrada e a rotina das crianças, tá? Isso aqui acontece também, né? Os primeiros dias, aí, primeira semana, os pais entram, vão até a porta da sala deixar a criança, né? Depois aí vai sendo formada as filas no pátio da escola, menos a creche, tá? A creche tem que levar na sala mesmo e buscar na sala o ano todo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai entrar numa outra temática aqui, mas isso aí vai para uma outra aula, tá bom? Não esquece de se inscrever, dar aquele like positivo. Bons estudos. Olha, são 15 para 6 da manhã, eu ainda vou tomar banho e dormir, gente, né? Eu fiz videoaula à tarde e ainda estava com essa camiseta aqui, né? E fiz aí, estou fazendo videoaula a madrugada inteira, preparando umas aulinhas para vocês aí, mas é tudo porque o concurso está chegando, pessoal, e o Super Malva está preocupado aí com o estudo de vocês, tá? Então fazendo tudo de graça aqui com o maior carinho, tá? Esperando aí que todos aí possam ingressar nas redes públicas aí de suas cidades, né? Do estado aí de cada um, tá bom? Um beijo, bons estudos e até a próxima aula.